falada aqui nessa aula é sobre a sequência de como que a gente pensa no universo. Né? Porque se você começar a olhar, vou olhar à noite ali para o céu, você vai ver muitas coisas, né? Eu gosto de usar a palavra coisa porque são diferentes padrões, né? Então, você vai ver uma lua, você vai ver alguns pontos brilhantes que se movimentam e você vai ver alguns pontos fixos, né? Então, você tem estrelas, né? Que inicialmente eram os pontos fixos. Você tem os planetas, são os pontos que se movem, tanto é que é a tradução, né? E você tem ali a lua, que é o nosso satélite natural. Tá, e de acordo com esses padrões, é como a gente monta o calendário. Então, por exemplo, as estações do ano, né? É de acordo com o período que fica o sol num dia. Então, tem época do ano que o dia é mais longo, tem época do ano que a noite é mais longa, né? Então, com esses padrões, fizemos as estações do ano. E olha a importância disso, né? Principalmente para a agricultura. Tipo, eu preciso que tenha bastante sol, preciso que tenha pouco sol. Então, você já tem um padrão sendo estabelecido, né? Você tem um tempo que você demora para aparecer ou que demora para esconder algum astro lá no céu, mas eu vou falar sobre isso. Um outro padrão bem interessante que a gente tem é o da lua, né? Porque a lua, hora você vê ela cheia, hora você vê ela um pedacinho, hora você não vê ela à noite, né? Então, você tem ali períodos da lua também, né? Hoje, sabemos que demora 28 dias para a lua dar uma volta em torno da Terra, né? Então, cada fase dela tem aí, em média, 7 dias. Você já parou para pensar o porquê que é 7 dias e uma semana? É exatamente por conta do período da Lua, né? Então, cada fase da Lua ali demora 7 dias, é o que a gente chama de semana, né? Então, as semanas, o dia, né? Que é o dia, é uma volta em torno de si própria. 24 horas é em relação ao cosmos, que é a nossa rotação, o período da Lua, o período da Terra em torno do Sol, define o ano. Então, basicamente, tudo o que a gente tem hoje é em relação ao cosmos, né? Em relação aos astros que a gente tem aí mais próximo. Mas, enfim, então é alguma coisa que sempre deixou a gente assim, de como que funciona, por que a Lua não cai, por que tem pontos brilhantes, por que não tem, né? Então, é o que a gente sempre tentou falar por que acontece, né? Então eu vou fazer aqui uma sequência dos modelos planetários antes de começar. Então, beleza. Então o título grandão aí é Mecânica Celeste, Gravitação Universal. Vou colocar Gravitação Universal. E a primeira fase aí que a gente vai comentar é sobre os modelos planetários. Assim, tem bastante, tá? Vou colocar os principais, os que ele pode cobrar alguma coisa. Modelos planetários. Então, assim, boa tarde, gente. Moderna eu vou dar também, tá? Moderna, essa semana aqui eu vou fazer aquelas aulas que faltaram. Moderna, como não é tão recorrente no Enem, quando cai no Enem, vem mais parte interpretativa. Então eu vou fazer uma semana da Moderna. Tá? Então ainda esse mês aí eu vou fazer, aí pode ser que passe do Enem, tá? Mas não tem problema aí pro Enem. Mas eu vou fazer uma semana da Moderna. Eu até vou fazer uma arte legal, que daí tem a semana de arte moderna, né? Eu vou fazer a semana da física moderna com uma coisa meio que parecida ali, vai ser interessante, tá? Mas enfim, voltando, se a gente for lá fora e ficar observando, né, a gente vai ver que a Lua se move, que tem alguns pontos que se movem, que o Sol se move. Então, o primeiro pensamento que a gente falou foi assim, então como tem bastante coisa se movendo aqui em volta da gente, vamos falar que a Terra é o centro de tudo, né? Então a gente vê o movimento de outras coisas, a gente não vê o nosso movimento. Até veio uma pergunta hoje pra mim no Instagram que tava assim, uma pessoa no carrossel com uma certa velocidade, que daí ela já abria a boca com o vento entrando, sabe? E tinha uma foto da Terra com o giro dela a 1.670 km por hora e a gente não sente. Mas é verdade, a gente não sente velocidade, né? Eu gosto muito desse exemplo, porque, quando que você sabe que você está dentro de um avião? Quando que você sente, na verdade, que essa é a frase correta, que você sabia, você entrou, né? Você sabe que você está lá dentro. Mas como que você sente que você está lá dentro? É na hora que ele está subindo,
né? É na hora que você tem uma turbulência, tem medo daí, né? E na hora que ele está descendo. Mas por quê? Porque você sente as acelerações, você não sente velocidade. Então o avião lá em cima, a 1.000 km/h, é a mesma coisa que eu aqui agora no meu apartamento. Eu não sinto nada, na verdade. Por quê? Porque eu tenho uma velocidade constante, né? Nós sentimos força. Força tem que ter uma aceleração, uma mudança na velocidade. Aí um aluno um pouquinho mais... Isso, perfeito. Um aluno um pouco mais avançado falaria assim, professor, mas espera lá. Tá, tem velocidade, né? A Terra a gente não sente, mas ela tá girando, então tem uma aceleração centrípeta. Eu responderia perfeito. Só que se você pegar... Não, eu vou colocar os números daqui a pouco, mas... Pega a velocidade que a Terra gira em torno de si própria, eleva ao quadrado e depois divide pelo raio. Eu vou repetir a fórmula, eu quero que escreve para mim. O que é isso? Velocidade ao quadrado dividido por raio. Isso é a aceleração centrípeta, né? Só que daí você tem a gravidade te puxando para o centro, né? E que nem a gente já falou em um vídeo anterior, a gente tem um referencial acelerado, já que tem a aceleração centrípeta, tem um referencial acelerado. A gente sente uma para fora, né, que é a centrífuga daí. Se você comparar a gravidade com essa aceleração devido à rotação, é muito menor. Então a gente não sente ela, porque a gravidade é muito maior. Beleza? Mas, enfim, nós não sentimos velocidade, a gente sente aceleração. Beleza? Mas voltando, né? O primeiro modelo que foi escrito de fato, pegando várias posições, é o modelo de Ptolomeu. Aqui a gente está no século II. 2 tem 2 esquinhos, né? Não tem mais. Então tá, nesse modelo aqui, o que a gente tem? Né? A gente tem um modelo que é geocêntrico. E assim, a gente está aqui na Grécia Antiga, a gente está no início da matemática, né? A gente está no padrão perfeito. E que tipo de órbita que eu vou colocar para ser um negócio, nossa, que interessante, né? Ele está girando aqui em volta da gente. Eu vou colocar que são círculos, né? Então, é o modelo geocêntrico e as órbitas de todo mundo em volta da Terra, todo mundo, são circulares, órbitas circulares. Beleza, então, Sol gira em volta da Terra, a Lua gira em volta da Terra, os planetas giram em volta... Tudo está em torno da Terra. Então é meio que, se você for parar para pensar, até daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. É meio que egoísmo, né? Você concorda? Então, tudo está em volta da Terra, a gente é a perfeição, tudo foi feito para que tudo esteja a favor da Terra, né? Beleza. E outras informações importantes, né? O que a gente tem aqui? Que a Terra é especial porque a Terra tem uma lua. A Terra é o único mundo, tá? A Terra tem imperfeições, então tem montanhas, tem algo do tipo. Todos os outros planetas são perfeitamente esféricos, né? Então por isso que nós somos o único mundo, né? Só existe vida aqui. Por enquanto, tá, beleza, já a gente fala sobre isso também. Mas enfim, então, só a Terra tem lua, né? Só a Terra tem montanhas, só a Terra é a Terra. A Terra é a perfeição central do universo. E isso, né? Se você parar para pensar agora, então, quem que vai apoiar essa ideia? A principal é a igreja, né? Então até a igreja firma essa ideia e fala assim, então isso daqui é verdade, então acabou. Então nós somos perfeição absoluta. E você vai ver o salto que eu vou dar agora temporal, mas não é porque eu tô pulando coisas, é porque tentaram até colocar outras teorias, mas não deu muito certo. Não porque não foi pra frente, mas porque não deixavam, né? Era colocado que era heresia, você era queimado e coisas do tipo que você já estudou na aula de história. Não vou entrar muito ao mérito disso também. Mas olha só a quantidade de tempo que demora pra gente começar a aceitar uma ideia de que nem tudo está em torno de nós. Nós não somos o centro do universo, né? Então a gente tem aqui Copérnico. Nós estamos no século XVI. Você tem noção? Então, na verdade, a gente está sob influência de um resultante entre... Isso mesmo, Vitória. Exatamente. E assim, né? A nossa aceleração, ela tem uma aceleração que aponta para o centro. Daí, em cada latitude, né, você vai ter uma componente ali,
né? Então você tem que ainda usar o ângulo da latitude em relação a onde você está, né? Em relação ao centro, daí você faz a resultante. Tá? Então, é verdade, a gente está então sob a influência da gravidade e dessa aceleração que seria a centrífuga, né? Que seria a oposta que a gente sente. Mas enfim, voltando, ó, a gente tá aí no Copérnico, então aqui a gente começa, ó, então ó, vamos sair aqui do centro, na verdade não estamos no centro do universo. Então com outras observações, um dos problemas, deixa eu falar aqui em cima já, né? Um dos problemas principais era que alguns planetas pareciam que em algumas épocas do ano eles voltavam. Então, pera lá. Então, era para ser órbita circular, perfeitamente circular. Mas, em algumas observações, parecia que ele estava voltando naquela órbita. Opa, pera lá, né? Isso é explicado quando a gente analisa. A Terra também está em movimento e a Terra tem mais velocidade que esse cara. Então, nós estamos se afastando dele. Então, parece que ele está voltando. Né? Então, por conta de algumas ideias dessa, né? Então foi colocando no papel e outros pensadores também foram ajudando a teoria, aí conseguimos publicar alguma coisa diferente. Então a gente passa a ter aqui, ó, um modelo heliocêntrico, mas ainda tem bastante erro. Sim, continuam com as órbitas circulares. Mas esse passo ele já é muito importante. Por quê? Porque a gente deixa de ser o centro do universo. Né? A gente dá esse breve papel principal para outro aço. Nesse instante é o nosso aço, né? O nosso Sol. Mas enfim, se já tira todo esse peso da gente, né? Já muda um pouquinho. Beleza. Para ganhar mais força, né? Se você lembrar também, o século XVI, a gente tem ali o método científico ganhando força, né? E como que funciona? Você faz observações, né? Você escreve isso, só que além de você fazer hipóteses em relação ao que você viu, você faz previsões. Né? Então, com aquele modelo, você fala assim, então se isso aqui tiver certo, é porque a Lua vai ter que passar aqui amanhã. Ou se isso aqui tiver certo, é porque tal planeta, tal, enfim, cometa vai ter que passar aqui em tal dia do ano. E se você acertar, né, se a sua previsão acertar, é porque sua teoria fica mais forte. E aí que vem, né, a ciência. Por isso que a ciência é legal. Porque, deu certo. Não que a sua teoria esteja perfeita, que ela seja verdade absoluta. Não, ela só ganha força. Se daqui 100, 200 anos vir outro cientista, né, fazer outro modelo que explica tudo que é visto e ainda prevê mais coisas, aí a dele ganha mais força, né? E é por isso que a ciência é mais legal, né? A ciência, ela não é isso aqui é verdade, pronto, acabou. Não, a ciência, ela deixa as coisas fluírem, né? E ela é uma colaboração de muita gente. Então, é o que uma pessoa fez há 1000 anos atrás, somado com a pessoa há 200 anos atrás, somado com o que eu estou fazendo hoje. Eu não, né? Outros cientistas, mas enfim. Então, é uma colaboração, por isso que ela vai ficando mais forte cada vez que passa. Beleza, então a gente tem aí Ptolomeu, a gente tem o Copérnico, né? E aqui, ó, eu vou dar uma aceleradinha. Tô viajando aqui com isso, prof, mas é que minha mente explodiu. Calma, pera lá. Quando pensamos em exercício de dinâmica, não seria correto usar a resultante ao invés de usar apenas... Assim, Vitória, seria mesmo. Mas que nem como eu falei, né? A aceleração centrífuga devido à rotação da Terra, ela dá tipo 0,03 metros por segundo ao quadrado, né? Então, se você comparar com a gravidade, que é 9,81 em alguns lugares do planeta, você faria essa diferença. Só que a gente nem usa 9,81 para fazer exercício, a gente usa 10 para facilitar, entende? Então, para nós, nós do ensino médio, né? O importante é você entender as ideias, você saber aplicar a parte densa, a parte grossa. Né? Agora, se você for, sei lá, um astrônomo, alguma pessoa muito mais precisa, aí você usa essas correções. Né? Em uma das aulas que eu dei ano passado, na aula de gravitação ainda, né? A gente aprende que a cada 2 corpos tem força. Né? Então, se eu falasse para você agora, nesse copo aqui de tererê, nem sei se dá para ver o copo de tererê. Ó, quantas forças atuam sobre ele? Então vou segurar ele normal. Você falaria, tem o peso e tem a normal, né?
mas tem a minha força com ele, tem a força do monitor com ele, tem a força dessa luz aqui, tem muita coisa aqui no meu quarto. Então você entende como que daí a conversa fica muito mais específica, né? Então, mas como essas outras forças são muito pequenininhas, deixa elas para lá, né? Elas passam a ser desprezíveis. E isso é a definição de desprezível. Não que não exista, né? Mas é tão pequenininho que eu não vou fazer conta com isso, né? Não vai fazer diferença para mim, na verdade. Então a gente sente centrífuga por estar junto à Terra. Isso, é como se você estivesse dentro de uma máquina de lavar, né? Você tenta ser jogado para fora, você tem essa aceleração para fora. Mas por conta de nós, da Terra, ela ser muito menor que a gravidade, aí ela não aparece, né? A gente não sente nada jogando a gente para fora. Aproveitar que eu falei do tererê, né? Vamos tomar um tereré. Quem não curtiu ainda, dá um curtir aí, né? Quem não se inscreveu, dá um se inscrever aí também, né? Ajuda bastante. Beleza, agora a gente tem, uma pessoa muito importante, às vezes tem professor que nem comenta sobre ele, na mesma época agora, tá? Não vou nem ficar colocando anos aí. Que ele fez anotações, tá? Então, ele ia todo dia no ano, ele olhava pro mesmo lugar no céu e falava assim, essa estrela tá aqui, essa estrela tá aqui, essa estrela tá aqui, esse ponto brilhante tá aqui, e foi anotando. E fez isso durante muitos e muitos e muitos anos da sua vida, né? Então, ele fez anotações planetárias. Eu já falo sobre o telescópio, tá? Planetárias. Só que ele não publicou uma lei ou um porquê que era daquele jeito. Ele fez anotações. Aí, um dos seus sucessores, né, até trabalhou junto, Johannes Kepler. Aí, com as anotações do Tycho Brahe, aí ele falou assim, então, para fazer sentido essas posições, não pode mais ser círculo, né? Então, ele procurou uma geometria, né? Uma palavra que eu posso usar aqui? Uma forma geométrica para que ficasse melhor aqueles modelos, aquelas notações. Então, com as notações do Brahe, ele matematicamente, né, ele era um matemático, ele colocou ali leis. Falou assim, então para isso aqui tá certo, então não pode ser círculo, tem que ser uma elipse, né? As velocidades são dessa forma aqui e os períodos são dessa forma. Então ele colocou no papel e ele chegou nessas conclusões, matematicamente. Mas ele não explicou o porquê que a Lua não cai, o porquê que mantém eles em órbita, ele colocou em função dos resultados, tá? Isso é importante saber também. Então, o Kepler formulou aí as leis de Kepler. Então, leis de Kepler. Que é assim, né? A gente tá aí em 1600, 1700. Tá, é bem antigo, tem erros, sim, com certeza tem erros. Mas quando a gente vai lançar, por exemplo, um satélite, um foguete, a gente basicamente usa essas leis. Então, elas contêm erros, só que elas explicam muito bem o que acontece, né? É que nem a gente estava falando agora. Eu preciso usar essa aceleração que aponta para fora, que é 003. Se você quiser ser muito, muito, muito preciso, beleza, mas né, não faz muita diferença. Então, assim, em alguns casos elas ainda são usadas, tá? Por isso que a gente estuda bastante elas no ensino médio. Beleza, aí, de novo, né? Para que uma hipótese ganhe força, é necessário que tenha o quê? Que tenha previsões, né? Então, você formulou ali, mas o que mantém a Lua em órbita? Por que a Lua não cai na Terra? Ou por que a Terra não cai no Sol? O que está acontecendo ali? Então, a gente tem um dos físicos mais importantes da história, né? Se não o mais, não vou ser assim tão prepotente também, mas a importância dele é absurda, que é o Newton. Aí ele formulou a lei da atração das massas. Eu não sei onde a minha cara tá, então vou deixar um espaço aqui, tá? Atração das massas. Beleza, isso aqui... Prof, você joga Counter-Strike? Eu não tô jogando nada atualmente. Eu tô parado. Queria voltar, mas tempo falta bastante. Queria voltar a jogar alguma coisa.
Mas eu jogava CS, mas faz muito tempo, faz o quê? 5, 6 anos. Mas enfim, volta lá, né? É, vamos lá. Olha esse pensamento, como que ele foge do normal, né? Se eu perguntar pra você assim, por que que se eu pegar essa garrafinha de água aqui e soltar ela, ela cai? Hoje, você vai responder, por conta da gravidade. A gravidade é uma aceleração, né? Aí a aceleração atuando em uma massa é por conta de uma força, porque ele tem uma força-peso. Beleza, então isso aqui é totalmente visível. Então a garrafa é uma maçã, o pessoal usa maçã, né? É uma maçã caindo. Imagina você escrever que a mesma força que puxa os corpos para baixo é a mesma força, exatamente a mesma natureza de força que mantém a Lua em órbita, que mantém a Terra em órbita do Sol. Você tá vendo como é um pensamento que, tipo, meu Deus do céu, como, né? Tipo, foge um pouquinho do nosso normal. É tipo, existe o mundo na Terra e existe o sobrenatural, existe a abóbada celeste. Aquilo lá é outra coisa, aquilo lá é divindade. Aqui não, aqui a gente vê. Imagina você chegar e falar que é a mesma coisa, é a mesma força, é por conta da mesma natureza, né? Então muda bastante as coisas. E essa lei, além de você explicar várias coisas, ela prevê várias situações. Então você consegue, Vênus vai passar nessa posição no dia 22 de fevereiro. Ou, enfim, né, já entendeu as previsões possíveis. Então você explica o que você está vendo e você faz previsões, né? E para isso que serve a ciência. Já a gente fala sobre essa equaçãozinha aí, tá? Uma que eu vou colocar aqui junto, tá? Na verdade estaria aqui no meio, mas vou escrever aqui embaixo, é o Galileu. Ele não é o inventor do telescópio e tal, mas ele ficou muito conhecido por usar, né? Então a gente tem aqui o telescópio. Aí só para você entender ali em cima essa mudança de pensamento, né? Do tipo assim, lembra que eu falei que a Terra era o mundo perfeito, só a Terra tinha Lua, né? Enfim, olha só como que muda conforme a tecnologia vai mudando, né? Ao olhar com telescópio, com um aumento de 3, 30 vezes, enfim, foi aumentando com o passar do tempo, a gente percebeu que a Lua também tem crateras, a Lua também tem buracos. Então, pera lá, então a Lua já não é uma esfera totalmente perfeita, já muda mais ainda o pensamento lá de cima. E além disso, tem planetas que têm luas também. Mas além de ter lua, você viu que eu falei no plural, tem planeta que tem 70, 80 luas. Então por que diabos que a Terra tem que ser mais importante que os outros? Por que que a Terra tem que estar no centro? Então você entende que não é alguma coisa que a pessoa chega e fala, é isso e acabou? Não, é uma... Como que eu falo? É uma junção de pensamentos. É um ajudando o outro para ganhar força aquela teoria, né? E conforme você vai... Agora eu estou usando o telescópio, eu estou olhando, eu estou vendo aquilo, aí a sua teoria ganha muito mais força. Beleza? Também teve outros pensadores, né, que tem o sobrenome de Bruno, que é bastante importante, que assim, o Galileu, ele falou, né, inicialmente que, de fato, a Terra não está no centro, né? Só que o Galileu, ele foi condenado. Ele foi condenado à prisão domiciliar pelo resto da vida dele, né? E por conta da pressão da igreja e tal, no fim da vida dele ele voltou atrás e falou assim, não, a Terra está no centro. Mas sabe aquele tipo assim, não me mata, então a Terra está no centro, entende? E aí teve um outro pensador que também teve uma teoria bem interessante, que é uma das atuais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é, o universo não tem centro. O universo ele é infinito, né? Para qualquer lado que você olhar, você vai ver estrelas. Então ele é infinito em sua extensão, né? Olha essa ideia aqui, além de tirar a Terra do centro do universo, você fala que não tem centro, tipo, opa, pera lá, né? Aí esse cara, ele morreu, ele foi condenado, coitado. Mas enfim, né? Tem muita historinha interessante aí, mas vamos prosseguir. Deixa eu ver aqui. Beleza. E pra gente falar também, a gente tem... Vou dar um salto aqui de novo, tá? Na cosmologia atual, então vale essa ideia, tá? O universo ele é infinito em sua extensão, ele é homogêneo. Então, para qualquer lado que você olhar, ele vai ser igual, né? Igual assim, em todas as propriedades. Então, densidade, luminosidade, todos esses fatores estão aí. Tinha alguns probleminhas ali em relação ao Kepler, em relação ao Newton, que era, eu vou só comentar, mas aí já fica muito mais específico. Do tipo assim, tá,
Se o universo for infinito, só para você pensa nessa ideia, já que a gente deu uma viajada hoje, ó. Já que o universo é infinito, por que que tem noite? Por que que fica escuro? Né? Se ele é infinito, tem infinitas estrelas. Se tem infinitas estrelas, era para chegar infinita luz. Se chega infinita luz, não era para ficar escuro à noite. Né? Então, foi tendo bastante revoluções de pensamento, bastante teorias novas. Essa, em particular, né, a gente tem que a intensidade luminosa cai com o quadrado da distância. Né? Então, como estão muito longe, chega muito pouquinho a luz. Muito pouquinho. Tá? Mas, enfim, daí a gente não consegue ter uma luminosidade interessante à noite, daí fica escuro mesmo, né? Mas enfim, se a gente fosse em algum lugar da Terra, que não tem essa poluição que a gente tem hoje, enfim, se você olhasse para o céu, você ia ver muitas e muitas estrelas, né? Muitas e muitas luminosidades diferentes. Então você viria mais ou menos claro, né? Não totalmente escuro. E tinha um outro problema também, que era o seguinte. Se a gente tem bastante estrelas, tá, Dini? Não estou usando infinito agora. A gente tem bastante estrelas. Como a gente tem essa força de interação a cada 2 planetas, né? É pra gente ter alguma coisa do tipo, alguma gravidade resultante para o universo. Então é para todo mundo estar indo para alguma direção, para algum centro do universo. Olha o Newton, né? Ele falou que o universo era infinito em sua extensão, beleza. Só que ele falou que para ter essa estabilidade que a gente tem no universo, é necessário que os planetas estejam onde estão, né? Então, naquela posição, naquela órbita deles. Então, alguém colocou aqueles planetas naquela posição, né? Então, Newton usou um deus, usou uma divindade para explicar o porquê que cada planeta estava naquela posição. Einstein, né? Ele veio depois, lá de 200, 300 anos, e ele mudou essa teoria da gravidade, né? Ele falou assim, a gravidade na verdade não é uma força. A gravidade, na verdade, é uma deformação no espaço. Onde planetas massivos causam deformação nesse espaço-tempo, o que faz com que outros planetas orbitem. Só para você ter uma breve noção também. Imagina uma cama elástica onde você joga uma bola de boliche. Você concorda que ela vai dar uma curvada para baixo? Se você vai e joga bolinhas de gude, o que elas vão fazer? Elas vão começar a fazer curvas em volta daquela curvatura do espaço, né? E é por isso que existem órbitas, beleza? Então aqui a gente muda um pouquinho de novo, né, a teoria. Então aqui, ó, eu vou colocar o ano certinho, tá? 1915. A gente tem aí a teoria da relatividade geral. Aí na aula de moderna eu comento mais sobre elas. Mas enfim, são 2 relatividades. A de 1905 é a restrita, aqui já muda bastante coisa também, né? Que o tempo deixa de ser absoluto, o espaço deixa de ser absoluto, né? A gente já tem uma mudança radical nos referenciais, digamos assim. E só que a relatividade de 1905, que é restrita, não trata de aceleração. Ele demorou 10 anos aí para colocar a aceleração na sua teoria. Daí a relatividade geral trata das acelerações, né, dessas curvaturas no espaço-tempo, aí ela fica completa, entre aspas, beleza? Mas enfim, só para a gente comentar. E olha onde a gente tem, né? Então, nós não estamos no centro do universo, o nosso Sol não está no centro do universo. Na verdade, o universo não tem um centro, ele não tem alguma coisa que está todo mundo girando em volta dele, ele é homogêneo em toda a sua extensão. E além disso, só pra gente, mais uma vez, né? A gente foi saindo de egoísmo e chegando até aqui. Nós, hoje, com toda a tecnologia atual, conhecemos 4% do universo. 4%. E quando eu digo universo, todas as bilhões e bilhões de galáxias. Tudo o que a gente já conseguiu ver e chegar a sinal de luz, chegar a sinal de qualquer coisa, é 4%. O resto é matéria escura e energia escura, que a gente não faz ideia do que. A gente sabe que tem que existir para o nosso universo ser dessa forma que só que a gente não sabe propriedade, a gente não viu, a gente não sabe manipular. Né? Então, olha para você ver, a gente sai de alguma coisa que está tudo resolvido, está tudo em volta da Terra, para uma época que a gente não conhece basicamente nada, né? A gente é um nada se for comparado ao universo. Eu vou deixar aqui um textinho. Ô, João,
Giovanna, é tipo assim, a gente tem as nossas medições, a gente tem a radiação que a gente consegue pegar do universo, né? E aí a gente faz estimativas. Então, por exemplo, que nem falaram do Hubble, já ajuda na pergunta também. A gente fazendo medições de onde está uma galáxia agora, onde ela vai estar daqui a pouco, onde ela vai estar daqui a tantos anos, a gente percebeu que elas estão se afastando, né? Um dos contribuidores disso é o Hubble, tá? Que tem até uma equaçãozinha específica para ele, que é esse afastamento das galáxias. E, só comentando também, né? Lembra lá da aula de ondas, que quando você tem uma fonte sonora se afastando, a frequência ela diminui, né? Lembra que a frequência diminui e ele fica mais grave, beleza? Isso também acontece para a luz. Então, como as galáxias se afastam, a frequência dessa luz que chega do nosso olho, ela diminui. Aí a gente fala que é um desvio para o vermelho. Lembra da sequência que é vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? Como é a menor que a gente enxerga, a gente fala então desvio para o vermelho. Se você quiser traduzir para o inglês, né, redshift daí, que é o pessoal que conhece mais. Então, daí com as estimativas do tipo, tá se afastando. Só que além de se afastar, elas estão se afastando de maneira acelerada. Então, vamos pensar de maneira simples, tá? Joga alguma coisa para cima. Esse alguma coisa vai subir, ele vai se afastar de você. Só que ele se afasta freando até ele parar em algum momento e depois voltar, né? Tá, ele parou e voltou porque tem uma gravidade muito forte. Se a gente fosse pensar em um universo como um todo, tá, beleza, está se afastando. Só que além de se afastar, era para ele ou estar freando, que fazia sentido, né? Porque ele está diminuindo essa energia que ele tem, ou era para ele ficar com velocidade constante, daí você conserva a energia dele. Com medições, foi visto que, além de se afastar, ele está em um afastamento acelerado. Mas seria como, olha que doideira, né? Seria como se você pegasse alguma coisa na sua mão, joga para cima e além de não voltar, ele acelera para cima. Como se fosse um planeta aqui em cima puxando ele, né? Então, a gente não sabe da onde que é essa energia, mas tem que existir para fazer sentido a medição. Entendeu? Então a gente chamou isso de energia escura. É como se fosse um éter, sabe? Mas um éter um pouquinho diferente. Beleza? Tranquilo? E a matéria escura também é parecido o raciocínio, só que daí a gente faz cálculos, tipo, tem uma galáxia, ela tem ali uma quantidade de luz que está chegando pra gente. Por conta dessa quantidade de luz, então ela tem uma certa massa. Tá, beleza. Só que daí, quando você faz medições, você faz estimativas, você vê que tem muito mais massa do que está chegando luz. Então tem alguma coisa ali que tem massa, só que não emite luz, que não está chegando pra gente. Né? Então a gente fala assim, essa coisa, por isso que eu gosto de usar a palavra coisa, tá vendo quando ela acaba em bastante lugares? Essa coisa que está ali a gente não vê, mas tem que existir para fazer sentido a estabilidade daquela galáxia. A gente chama de matéria escura. Beleza? Aí fazendo todas as estimativas, a gente tem tudo que a gente consegue ver, né? 4%. Mas beleza, enfim. Demos uma conversa boa aí nessa introdução, né? Tá tudo bem até aqui? Manda um ok aí, todo mundo tá assistindo. Deixa eu ver quem tá aí. Isso, exatamente. Tem pesquisadores que chamam a energia escura de energia do vácuo. Uma energia que está ali intrínseca ao espaço, que dá aceleração para os corpos. Valeu, gente. Isso aí. Então vamos começar agora a parte mais de cálculo, então. E só comentando, né? Eu vou daqui a pouquinho explicar o que é órbita. Só a explicação do que é órbita já consegue refutar qualquer terraplanismo, tá? Mas eu nem coloquei aqui, tá? É bem antes de Ptolomeu, tá? Já tinham pesquisadores que já calculavam o raio da Terra, beleza? Então, só uma breve introdução também, né? Se a gente tivesse uma Terra plana, aí a gente tem ali uma fonte luminosa, né, que é o nosso Sol, o que vai acontecer? Você tem ali objetos. Ao ter objetos de mesmo tamanho, né, eles vão gerar sombra. Todo mundo já viu sombra uma vez na vida. Se a Terra fosse plana, esses raios, por conta do Sol estar relativamente longe, esses raios vêm paralelos. Então as sombras deveriam ser do mesmo tamanho.
que o cara fez, né? Ele pegou, né, o mesmo período do ano e fez duas medições de sombras diferentes. E ele percebeu que essas sombras davam tamanhos diferentes. Para eu explicar que a sombra tem... E isso aqui antes da Era Comum, tá? Para eu explicar que as sombras têm tamanhos diferentes, o que eu coloco daí? Que daí a Terra tem que ter uma curvatura. Né? Então os raios continuam vindo, ó, de maneira paralela. Aqui é difícil fazer. Enfim, mas esse já tem, ó, uma abertura, né? Você tem ali uma sombra de tamanho diferente, daí a gente consegue explicar. E ainda, de novo, né, entrando na ciência, além de você falar, ó, não é plana, você consegue calcular o raio, é só você pegar a diferença no tamanho ali das sombras, ver a distância de arco aqui entre os dois objetos, você consegue fazer uma estimativa do raio, tá? Então é assim que funciona a ciência. Além de você explicar o que você está vendo, você faz previsão do que pode acontecer, né? E a gente sempre teve isso como coisa normal do ser humano, né? Coisa que você não consegue explicar, você associa alguma divindade a isso, né? Tipo, o que é um raio? O que é um trovão? É alguma coisa que está muito brava lá em cima, né? Aí a gente vai pesquisando, a gente vai vendo, a gente vai prevendo pra gente entender o que acontece de verdade.